Harry Potter, o ator, defende mudança de gênero para crianças. Olha só, o ator que que interpreta Harry Potter, Daniel Radcliffe, no cinema, disse que os adultos devem confiar, Adrilho Jorge, nas escolhas das crianças. É bizarro. Um absurdo ele defender isso, mas assim, uma coisa que eu tava falando aqui, que eu continuo falando, eu acho que o Harry Potter, todo o livro e a saga do filme não devem ser cancelados por conta do posicionamento do ator. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o ator, ele perdeu completamente a noção a partir do momento que ele fala que crianças já sabem que sexo que elas querem ter, o que já é um completo absurdo. E uma coisa que a gente tem que pensar é que isso já está acontecendo na prática. Então, não é um problema só da fala dele ou do posicionamento dele. É uma coisa que já está acontecendo. Já está acontecendo nos Estados Unidos, já está acontecendo em outros países da Europa e, infelizmente, já está acontecendo aqui em São Paulo. O nosso estado, via USP, né, a universidade que a gente tem aqui, eles já estão fazendo com dinheiro público a transição de crianças, o que é um completo absurdo. O que vai ser grave lá na frente, daqui a alguns anos, que o Estado ele também vai ter que reparar os danos causados não só mentalmente, mas os danos causados à saúde dessas crianças. Então, eu também queria entender qual que é o posicionamento de um pai e de uma mãe que permitem que uma criança de 7, 8, 10 anos de idade tome essa escolha, que é uma escolha assim, que demanda muito tempo, demanda muito pensamento e até um acompanhamento psiquiátrico mesmo, né? Então, é triste que ele esteja endossando isso, já que ele ficou como a figura do Harry Potter, um filme, um livro que atrai muitas massas de jovens, crianças. Então, eu acho bem grave essa fala dele. Bem, uma criança pode dirigir, se ela quiser? Não. Uma criança é responsabilizada, mesmo se ela mate acidentalmente um coleguinha? Não, porque a vontade da criança, a razoabilidade da criança ainda é algo precário. Ela não definiu o seu desejo ainda, ela não definiu a sua maturidade plena ainda, ela não é cônscia totalmente dos seus atos. Ela está em forma embrionária de formação, é um adulto em formação, não é um adulto ainda. Por isso ela não pode ser totalmente responsável. Então, quando você coloca a cargo da criança a sua liberdade de trocar de sexo, quando ela bem entender, você está tratando ela como um adulto livre. Isso é exatamente essa subversão desse pseudo-progressismo que acha que os pais têm que obedecer de qualquer forma a criança, senão você está oprimindo a vontade dela. Não, você está moldando, ajudando a moldar a personalidade da criança através do quê? Da educação. Se uma criança tem disforia de gênero e é perceptivo isso da sua forma, ela vai ter que esperar para se transformar num adulto para saber se é exatamente isso que ela quer. Volto a dizer, a disforia de gênero acomete 0,0001% das pessoas. Grande parte dos casos de uma criança que se identifica com o sexo oposto pode ser uma questão de uma disfunção sexual, de uma ambiguidade familiar, de uma ambiguidade circunstancial. Para isso, como diz o Wafat, você tem que ter acompanhamento médico, psicológico. Agora, chega um menino de 6 anos, eu quero ser menina, e você obedece de maneira peremptória, não dá. Você percebe? Isso é a inversão completa do princípio da educação. É a criança que manda no pai, é a criança que faz o que ela quiser, quando ela quiser, da maneira que ela quiser. Isso é infantilização, inclusive, do adulto. Olha, existem duas dimensões da construção da psique de uma pessoa. Tem a questão biológica, que é inata, em relação à sexualidade, em relação ao seu gosto. Por exemplo, eu quero comer arroz e feijão. É inato, eu tenho fome, eu como. E existe a questão cultural. Eu quero uma Ferrari, eu quero ser jornalista. Aí é construção cultural. E a sexualidade, ao contrário dos progressistas, entram nessa questão cultural. E o que eu quero dizer com isso? Se a cultura, se um ator famoso de uma série, de um filme famoso, diz: todas as crianças devem ter o sexo que elas querem quando elas bem entendem. É claro
que isso vai influenciar e de maneira incisiva na construção cultural da vontade de uma criança. Se você diz para um menino de 5, 6 anos que é normal ele querer ser mulher, ou para uma menina que é normal ela querer ser um homem, que a construção da identidade sexual é uma coisa cultural e você pode ser o que quiser, você está criando uma confusão na cabeça das crianças do Brasil e do mundo. Ou seja, você não está tratando a disforia de gênero como ela é, que infelizmente é um transtorno psiquiátrico. Você está normalizando um transtorno psiquiátrico. Você está dizendo, você pode ser mulher, você pode ser jacaré, você pode ser homem, quando você quiser, e você pode tomar hormônio, você pode redefinir o seu corpo como você quiser. Você está se tornando escravo da vontade volitiva e movediça de uma criança que não tem nenhum desejo construído. Você pode destruir a vida e o corpo de uma criança com esse tratamento hormonal sem que ela saiba o que ela realmente quis naquele momento. Isso é de uma irresponsabilidade, isso é de uma canalice desse atorzinho do Harry Potter, de qualquer pessoa que incentive você a injetar hormônios no corpo do seu filho quando ele bem entender. Isso é ser leniente, covarde e canalha, enquanto pai, enquanto mãe, de não ter coragem de educar seu filho e de perceber os problemas que ele tem, de não dar um acompanhamento e dizer e fazer tudo o que ele quer. Isso é um mimo. É o mimo dessa geração woke que acha que as crianças podem tudo, você não pode educar, você não pode limitar, e você pode transformar ela num monstrinho ressentido, vingativo, pseudo-progressista, que é o que essa geração nova aí que está vindo está se tornando. Ou seja, esse mimo desse pseudo-progressismo que acha que a criança é um adulto total, absoluto, que deve ser todas as suas vontades, ter todas as suas vontades respeitadas em caráter absolutamente livre, que transforma essa geração numa geração monstrenga e que pode destruir a psique de uma criança e o corpo de uma criança.